Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando o dia em que eu vou ler um livro e não um audiolivro enquanto eu dirijo. E eu sou o Paulo Silveira, programador e instrutor na Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje vamos ver como funcionam os carros que se dirigem sozinhos. E antes de tudo, para fazer um carro se dirigir sozinho, precisamos de centenas de profissionais diferentes, com um bom destaque para quem trabalha com programação para machine learning, que a gente já falou por aqui. E quem tem uma formação completa na área é a Lura Cursos Online de Tecnologia, onde você vai aprender a trabalhar com Python para poder criar recomendadores e programas que fazem previsões em um projeto completo. São mais de 800 cursos de tecnologia, design e negócios digitais. Dirigindo ou não, é com a Lura que você vai programar o seu carro. O ano é 2040. Carros autônomos já são uma realidade há tanto tempo que você conseguiu um apartamento bem barato porque ele fica no que antes era uma garagem, já que ninguém mais estaciona o próprio carro. Na verdade, quase ninguém mais compra um carro, assim como quase ninguém compra um gerador de energia elétrica. Carros agora são um serviço que as pessoas usam, como você faz chamando o carro para ir trabalhar. Ainda mais porque sobraram poucas estradas nas quais os humanos podem dirigir com sinais de trânsito e entradas e saídas manobráveis. A maioria das estradas construídas mais recentemente são feitas para carros autônomos que não precisam de placas e conseguem dirigir muito mais próximos, com muito mais sincronia e sem precisar sinalizar. Você aproveita para sentar e trabalhar, já que a viagem vai ser longa. Imaginávamos que carros autônomos fossem diminuir o trânsito, porque os semáforos não são mais necessários. Mas como todo mundo pode ficar no conforto e começar a trabalhar ainda no transporte, as pessoas passaram a morar bem mais longe e usar muito mais o transporte. Mas como chegamos nesse ponto? No The Fourth Revolution, Luciano Floridi chama de envelope o ambiente que a gente cria ao redor de um robô para facilitar o trabalho dele. Ao invés da gente ter uma Rose lavando a louça, colocamos ela dentro de uma caixa, a lava-louça, que envelopa todo o mecanismo de lavagem e você coloca os pratos lá. A maneira mais simples de termos um carro autônomo seria envelopar as vias por onde ele roda, como um monotrilho ou um metrô, para garantir que nada de complexo vai acontecer. Mas refazer as estradas ou encher as atuais com trilhos e sensores torna isso inviável, pelo menos a curto prazo. Então, ao invés da gente envelopar as estradas para convertê-las para os carros, como a gente fez com os elevadores, vamos começar convertendo os carros para rodar nas estradas que a gente já tem, com tecnologias que já temos, como GPS e mapas bem mais detalhados, câmeras e leitores tridimensionais e, claro, muita computação. É bem fácil de ver a diferença que a computação fez nos carros autônomos com a corrida de carros robóticos, o Grand Challenge, promovido pela DARPA. Em 2004, eles criaram uma corrida no deserto de Mojave, valendo $1 milhão para o carro autônomo que completasse a rota de 240 km mais rápido. Os competidores recebiam as coordenadas de GPS do trajeto 2 horas antes da corrida, mas não era só uma questão de seguir despreocupado. Com obstáculos como pedras e cercas, os times tinham que traçar a estratégia que o carro ia seguir sozinho depois. No começo, os times usavam algoritmos de minimização de caminhos, como o algoritmo de Dijkstra, e quem chegou mais longe foi o carro do Red Team, que dirigiu pouco menos de 12 km antes de bater e continuar com a roda girando até o pneu pegar fogo. Isso depois dele já ter batido em poste e arrancar pelo menos um deles no caminho, o que não é bem como se espera que um carro autônomo circule por aí. No ano seguinte, dobraram o prêmio e, apesar de mais de 100 curvas e 3 túneis, 5 times conseguiram completar o percurso. O segredo do time ganhador para tanto sucesso e tanto avanço: módulos para quebrar e negociar a informação que o carro recebe e aprendizado computacional para treinar o computador para reconhecer o que é estrada, o que não é e o que são os obstáculos. Aproveitando o sucesso, o desafio seguinte em 2007 foi urbano, em um trajeto com outros motoristas circulando e leis de trânsito que precisavam ser obedecidas. Nesse ambiente bem mais complexo, os times ganhadores consolidaram o esquema de programação que controla vários outros tipos de robôs até hoje, dividido em 3 camadas. A camada mais de baixo é a camada controladora, onde ficam os módulos que controlam aceleração, freio, direção e por aí vai. Quem diz o que essa camada precisa fazer é a camada seguinte, a camada sequenciadora, que produz as sequências de comandos que a controladora precisa fazer, como freia, seta para a esquerda e vira a direção para a esquerda.
Essa é a camada que tem que levar em conta quando o ambiente muda para alterar a ordem dos comandos, como reconhecer pelos sensores que tem um carro vindo na rua e aumentar o tempo parado para esperar o carro vindo dar passagem. E no topo fica a camada deliberadora, que planeja rotas e estratégias e confere se o plano principal continua sendo executado, mesmo quando o carro precisou, por exemplo, desviar do caminho por causa de um obstáculo ou falhas aconteceram. Ainda não temos carros totalmente autônomos que rodam sozinhos, sem precisar de um motorista em caso de emergência. E a Sociedade de Engenheiros Automotivos, a SAE Internacional, criou 6 níveis de autonomia de 0 a 5 para poder classificar como eles são capazes de operar, um Tier 0 de carros autônomos. No nível 0 estão os carros sem automação nenhuma, que podem até ter sistemas que avisam de troca de faixa ou de freada, mas quem precisa fazer qualquer ação é a motorista. No nível 1 de automação estão os carros com direção assistida, o Cruise Control, que segue o carro da frente ou assiste o estacionamento com aceleração da motorista. Eles têm alguma autonomia de vez em quando, mas ainda é a motorista quem controla. No nível 2, o carro já toma mais decisões até de quando frear ou acelerar e pode dirigir a maior parte do tempo, mas a motorista ainda tem que manter as mãos no volante e os olhos na pista o tempo todo. É o nível onde estão os Teslas mais equipados atualmente. Carros com autonomia de nível 3 não precisariam que você fique de olho na estrada o tempo todo e daria para ver um filme enquanto você dirige, mas a motorista ainda tem que estar disponível para assumir a direção em caso de emergência. Já no nível 4 dá para tirar o olho da estrada e até as mãos do volante ou pular para o banco de trás para dormir, e se a motorista não puder dirigir, o carro tem que ser capaz de encostar ou estacionar para parar a viagem em caso de emergência. No último nível, o nível 5, temos os carros de Eu, Robô, onde a autonomia é total e o volante é opcional. O que temos hoje ainda são veículos semi-autônomos, com no máximo uma autonomia entre 2 e 3 que usam uma combinação de radar a laser, o LiDAR, que emite luz e faz um mapa tridimensional do ambiente ao redor, ou câmeras de vídeo com um computador para processamento de imagens. Em um extremo estão os carros com LiDAR, um radar capaz de ler o mundo ao redor com centímetros de resolução, o suficiente para reconhecer as pernas de pedestres, mas é um radar que custa até mais do que o carro que está embaixo. E no outro extremo estão os carros como os Teslas, que não têm LiDAR nenhum e usam dados de direção de motoristas e o processamento de imagens para poder treinar os programas que dirigem do mesmo jeito que o nosso cérebro faz, o que demanda um poder de computação absurdo, ainda mais em condições de chuva ou neve. São carros que já conseguem rodar bem na estrada e até prevêem batidas antes dos envolvidos frearem, mas que ainda podem sofrer na cidade, já que ciclistas, pedestres e outros carros cruzando tornam o desafio muito mais complexo. Situações mais incertas e raras ainda são o maior desafio, especialmente porque não existe ainda nenhum carro autônomo que consegue entender que alguém bêbado ou que está olhando para o celular está mais distraído e tem menos chances de ver você passando. Por isso, ainda se fala tanto em autonomia na estrada e tão pouco de autonomia na cidade. É bem mais provável que muitos caminhoneiros percam o emprego antes de um carro sem motorista poder pegar você para o trabalho todo dia. E nesse episódio eu falo do The Fourth Revolution, que eu nunca consigo pronunciar, do Luciano Floridi, que eu já recomendei por aqui. Eu acho uma ótima introdução para essa nova era das máquinas e é o tipo de livro que eu mais gosto, como os livros do Harari, onde o autor descreve o que está por fora do fenômeno que a gente está vendo e depois o fenômeno em si, o que causa as mudanças e não só o que muda. E para quem quiser saber como foram programados os primeiros carros autônomos, também já recomendei por aqui o How Smart Machines Think, do Sean Garish. Muito bom. Já no Nerdologia Tech passado sobre buracos negros, o Daniel Pereira perguntou se o que a gente está olhando pode ser o passado do buraco negro, já que ele está a 55 milhões de anos-luz. Exatamente, a gente está vendo o que aconteceu com ele há 55 milhões de anos, porque a velocidade da luz é a velocidade com que a informação chega pra gente, e esse é o tempo mínimo necessário para a gente saber o que aconteceu por lá. Nesse mesmo episódio, a gente destacou o trabalho da Kate Bowman como uma das cientistas que participou do projeto e apontaram que o Andrew Shael escreveu a maior parte do código de análise que a gente explicou. Nas palavras do próprio Andrew Shael, muita gente mexeu em várias partes dos vários programas e bibliotecas, e a Kate desenvolveu o sistema de produção de imagem, que testou os programas e definiu o estudo. E ela deixou claro o tempo todo que foi um trabalho conjunto, como a gente inclusive falou por aqui. Então, por que não destacar alguém que é um ótimo exemplo? E segundo o próprio Shael, grande parte das 85 mil linhas que o pessoal cita são arquivos de modelos de teste. São 68 mil linhas de código do programa, das quais ele não sabe e nem se importa quantas ele escreveu.
E para terminar, quem quiser conhecer mais sobre Machine Learning e Data Science, aproveita para conferir o Hipsters Tube com os irmãos Silveira e o pessoal da Alura.